Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a saúde pública durante a República Velha. Vamos abordar os principais acontecimentos que marcaram a história da saúde pública no Brasil. E por que é importante conhecer esse tema? Conhecer a República Velha e seus marcos na saúde pública é muito importante para a gente entender as origens da saúde pública no Brasil. Foi nesse período que surgiram instituições importantes, por exemplo, o Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que ainda influencia a saúde nos dias de hoje. Além disso, conhecer a história ajuda a compreender problemas atuais. Por exemplo, dengue e chikungunya ainda envolvem o mesmo inimigo, o mosquito Aedes aegypti, ou seja, as estratégias criadas lá atrás continuam atuais. E para quem não me conhece, eu sou a Ruth Amorim, a Rutiana, e você é muito bem-vindo aqui no Enfermagem na Real. Nos vídeos anteriores, já foi explicado os principais marcos das políticas públicas de saúde brasileira em relação à época Brasil colonial e imperial. Depois desse vídeo, assista! Vou deixar o link na descrição. Veja esses vídeos, pois conhecer o passado ajuda a entender a evolução das políticas públicas brasileiras e o que melhorou e o que precisa ser aprimorado. República Velha, período que foi de 1889 a 1930. Foi o primeiro período republicano do Brasil. Ocorreu a transição do Império para um modelo de governo federalista, marcado pelo domínio das elites rurais, os cafeicultores de São Paulo e os pecuaristas de Minas Gerais, na chamada Política do Café com Leite. Nesse período, a política era controlada por coronéis locais e havia pouco poder de participação popular. Apesar de avanços econômicos e urbanos, o país enfrentava desigualdades sociais e crises regionais, encerrando-se com a Revolução de 1930. Em relação à saúde, nesse período, o Brasil enfrentava graves problemas de saúde. O grande desafio era combater as doenças que assolavam o país, principalmente nos centros urbanos e portos, como epidemias de febre amarela, varíola e peste bubônica. Poucas cidades contavam com saneamento básico e a mortalidade era altíssima. Foi nesse cenário que surgiram medidas e instituições fundamentais para a saúde no Brasil. Agora vou destacar os principais marcos da saúde pública na República Velha. Em 1900, houve a fundação do Instituto Soroterápico Federal. Foi criado para produzir vacinas e soros contra a peste bubônica. A transmissão dessa doença ocorre principalmente pela picada de pulgas de ratos infectados. Assim, iniciou a produção de vacinas e soros no Brasil, com o Instituto Soroterápico, que mais tarde se tornaria um dos maiores centros de pesquisa biomédica do Brasil. Estou falando da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. E por falar em Oswaldo Cruz, em 1903, o bacteriologista e sanitarista Oswaldo Cruz assumiu a diretoria de saúde pública e iniciou grandes campanhas sanitárias. Tinha como missão controlar as principais epidemias que assolavam o Rio de Janeiro: febre amarela, peste bubônica e varíola. Porém, a vacinação era realizada à força. A população era desinformada e o resultado disso, olha o que aconteceu em 1904. Aconteceu a revolta da vacina. A população se revoltou contra a vacinação obrigatória e as ações autoritárias da polícia sanitária. Então, pessoal, a revolta da vacina no Rio de Janeiro surgiu devido à obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Houve protestos violentos, mostrando a resistência da população às medidas sanitárias. A medida liderada por Oswaldo Cruz foi imposta de forma autoritária, sem diálogo ou informação adequada à população. A forma como as pessoas eram vacinadas, à força, gerou desconfiança, medo e revolta, levando a protestos, confrontos com a polícia e até vandalismo. Apesar da resistência popular, a vacinação continuou e ajudou no controle da doença, mas a obrigatoriedade foi suspensa naquele momento.
Então, pessoal, a vacina em si não era o problema. Muito pelo contrário, a vacinação ajudou e até hoje é uma forma de prevenção eficaz. O problema foi a forma como ela foi aplicada e sem educação em saúde para conscientizar a população. Lembrando que a revolta da vacina foi em 1904, mas a população já estava sendo vacinada contra a varíola desde 1837 as crianças e os adultos a partir de 1846 no período imperial. Depois dessa aula, assista! Vou deixar o link na descrição desse vídeo sobre as políticas públicas de saúde no Brasil imperial. Já em 1907, foram definidas as normas de combate ao mosquito da febre amarela. Assim, foi organizada a primeira grande campanha de controle do mosquito da febre amarela. A febre amarela ela é transmitida por mosquitos infectados e apresenta 2 ciclos no Brasil. No ciclo silvestre, a doença é transmitida por mosquitos aemogogos e sabetes, em áreas rurais e florestais. No ciclo urbano, o mosquito é o Aedes aegypti. Lembrando que esse bendito mosquito também transmite dengue, zika e chikungunya. Se você quer saber mais sobre febre amarela, depois dessa aula, assista a aula completa e ilustrada. O link vai ficar na descrição desse vídeo. Continuando aqui na nossa linha do tempo, em 1907, quais ações foram feitas? Contra o Aedes aegypti foram realizadas ações, principalmente de saneamento e eliminação de criadouros, como por exemplo, limpeza de quintais e terrenos para remover recipientes com água parada, desentupimento de sarjetas e galerias para evitar o acúmulo de água, destruição de latas e barris que pudessem servir de criadouros, uso de inspetores de saúde para fiscalizar residências e orientar a população, controle de focos urbanos em portos e áreas estratégicas de transporte, além de campanhas de conscientização sobre a importância da higiene e eliminação dos focos do mosquito. Isso estou falando de 1907. Olha como essas medidas estão presentes até os dias de hoje, mas como é difícil conscientizar a população. Ainda estamos na luta contra esses mosquitos. Já em 1908, o Instituto Soroterápico passa a ser chamado Instituto Oswaldo Cruz, reconhecendo o trabalho de Oswaldo Cruz. Em 1909, Carlos Chagas descobre a doença de Chagas. Foi um grande marco na medicina mundial, porque Carlos Chagas identificou o protozoário causador da doença, que é o Trypanosoma cruzi. Identificou também o inseto vetor, o barbeiro, que transmite a doença através de suas fezes contaminadas pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Carlos Chagas também descobriu todo o ciclo da doença, o quadro clínico e os reservatórios. Então, a doença de Chagas recebeu esse nome em homenagem ao médico sanitarista Carlos Chagas. 1917, houve a primeira greve geral no Brasil. Além das questões trabalhistas, esse movimento destacou a luta por melhores condições de vida e saúde para os trabalhadores. A greve começou em São Paulo, onde foi organizado por operários que reivindicaram melhores salários, redução da jornada de trabalho e destacou a luta por melhores condições de vida e saúde, já que os trabalhadores viviam em ambientes precários, com falta de higiene, sem saneamento e sem assistência médica. Em 1920, Carlos Chagas criou o Departamento Nacional de Saúde Pública, que centralizou e organizou as ações sanitárias no Brasil. O órgão foi responsável por coordenar campanhas contra epidemias, promover o saneamento e estruturar serviços de saúde em nível nacional. Já em 1923, a Lei Eloy Chaves criou as Caixas de Aposentadoria e Pensão, as CAPES, que garantiam a aposentadoria, pensão e assistência médica, mas atenção, era apenas para trabalhadores de empresas que contribuíam financeiramente. Exemplo, ferroviários e marítimos tinham aposentadoria e assistência médica financiada por patrões e empregados. Esse modelo marcou o início da Previdência Social e da assistência médica restrita aos contribuintes. Então, era um modelo médico previdenciário excludente, pois não atendia toda a população. Olha como eram os modelos de saúde durante o período da República Velha.
sanitarista campanista. Os profissionais realizavam campanhas rápidas para combater epidemias, focadas no saneamento e no controle de vetores, como o mosquito da febre amarela, por exemplo. Assistencialista previdenciário. A saúde era oferecida apenas para trabalhadores que contribuíam com as CAPs, as caixas de aposentadoria e pensão. E o terceiro modelo de saúde era o filantrópico. Grande parte da população dependia das santas casas e instituições de caridade. Em relação aos avanços e limitações, houve avanços no controle de epidemias, fortalecimento da pesquisa científica e início da previdência social. As limitações ocorreram principalmente nas políticas de saúde restritas. O Estado não tinha obrigação, o dever com a saúde pública. A saúde era sem acesso universal. O modelo assistencialista previdenciário beneficiava apenas parte da população. Conclusão: na República Velha, a saúde pública ela deu passos importantes, com grandes desafios sanitários, mas também por avanços fundamentais, como as campanhas de vacinação, criação de institutos científicos, descoberta de doenças e o início da previdência social. Mas o acesso à saúde, com o modelo assistencialista previdenciário, ainda estava longe de alcançar toda a população. Foi um período em que o Brasil começou a organizar suas políticas de saúde, mas de forma restrita e excludente. Contudo, esse foi o ponto de partida para o que viria a ser o quê? Anos depois, viria a ser o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. E se você achou interessante esse vídeo sobre saúde na República Velha, deixa o like, deixa o joinha e inscreva-se no canal. Continue acompanhando os próximos conteúdos. E para receber mais de 50 PDFs das aulas mais recentes do canal, basta fazer parte do clube Enfermagem na Real. Clica agora no botão Seja Membro. Até mais, pessoal! Tchau!